BODB11, famoso bodão aqui, vamos ver como é que anda a alocação do dinheiro captado na emissão, R$ 57 milhões. O fundo já conseguiu alocar praticamente 90%, 88% disso, né? 50 milhões já estão comprados em debêntures incentivadas. E a grande mensagem desse último relatório aqui, e a tônica desse vídeo, é justamente a gente fazer uma passada, um relatório flash aqui, para a gente fazer um sobrevoo e entender como que o fundo está mudando, qual a aderência em relação ao pipeline proposto, né? E a taxa média desse produto aqui realmente está melhorando, como é que está nesse pós-emissão. Então vou fechar o vídeo aqui, fechar a tela, né? E a gente vai começar já o nosso mergulho. Então, manchetes centrais, o fundo pagou 10 centavos, equivalente a 13%, praticamente 13,4%. Relembrando que o acumulado dividend yield desde o início está em 16,1%. Esse fundo se destaca realmente por ter um dividend yield diferenciado. Aqui sobre a alocação, a gente já viu, né, ele captou R$ 57 milhões, aos quais ele já conseguiu alocar 50 milhões em debêntures incentivadas. Então vamos resgatar o pipeline dele dentro do material da emissão. A gente tinha esse pipeline aqui, ao qual o fundo pretendia captar R$ 100 milhões, né? Ele foi sucedido na emissão, foi bem sucedido, conseguiu captar aí praticamente 60% do valor pretendido, ou R$ 57 milhões. Com isso, né, ele pôde escolher entre esses ativos potenciais do pipeline potencial, né, alguns deles e justamente já fazer a compra. Então veja, dentro desse pipeline potencial existiam alguns ativos, por exemplo, essa Telecom aqui, né, com uma taxa média de IPCA mais 11,17, né, uma taxa média bastante atrativa. Veja que, em linhas gerais, né, todos esses produtos, o pipeline potencial, tem uma ordem, um nível de carrego bastante similar ao portfólio que o fundo já tem hoje, né? Então o fundo realmente busca manter essa aderência com o pipeline que ele já tem, melhorando sim aqui requisito diversificação, tá? Então, resultado das compras, vamos ver como é que foi aqui. Comprou essa Águas do Sertão aí, R$ 9 milhões, a gente já conhece essa debênture de outros fundos também, saneamento, né? Comprou aqui R$ 7 milhões de uma debênture da Axis, geração distribuída, emissão pela própria Boqueina, tá? Esse fato é interessante, eles participarem dessa emissão, estruturação dessas debêntures, o que permite realmente taxas diferenciadas, condições diferenciadas. Exemplo disso, São Gabriel Saneamento também, debênture estruturada pelo próprio fundo, que teve uma atribuição de rating 3As, né, e um spread sobre a NTNB 275 base points, né, isso é muito acima da média de saneamento, mesmo comparado a debêntures de saneamento que pagam bem, por exemplo, a debênture da Rio Mais ou demais debêntures do mercado, né? Se você coloca do lado do São Gabriel, realmente um spread aqui de quase 300 base points é muito interessante para uma operação de saneamento. Não somente isso, eles seguiram as alocações aqui no mês de março, né? E no mês de março ele comprou essa debênture da Highline com CDI mais 5,8. Quem é membro aqui do canal sabe que essa debênture da Highline está em um dos fundos de participação de infraestrutura, que é um fundo muito promissor também, né? E esse fundo ele investe justamente nessas operações mais rentáveis, né? Então, o BODB comprou também uma parcela dessa debênture da Highline, achei uma compra super bacana por parte do fundo, taxa média IPCA mais 11,5. Ademais, comprou mais uma aqui, CLTM, 15 milhões de volume, taxa média IPCA mais 7,25, ambas adquiridas no mercado primário. Então a gente tem aqui, basicamente, as debêntures foram compradas. Não somente isso, né? Eu tive a curiosidade aqui de fazer um exercício, tá? Então coloquei aqui o PL da compra, coloquei a taxa média de cada uma, e aqui fiz um cálculo rápido, mais um cálculo ponderado de qual seria a taxa média das debêntures compradas até o presente momento. Então chegamos aqui a um valor de IPCA mais 8,5 praticamente, o que é uma taxa média muito boa. Isso está muito em linha com a taxa média que o fundo tem hoje, que é da ordem de 8,4, IPCA mais 8,4. Então, com essas aquisições, a gente vê a taxa média do fundo não apenas se mantendo, mas até melhorando um pouco, né? Então, isso é muito interessante para os cotistas também. Bom, marquei uma estrelinha ao lado dessas duas debêntures, que são operações que foram estruturadas, originadas pela própria Boqueina, no caso da São Gabriel Saneamento, e essa outra debênture da Axis Energia também, ambas com um nível de taxa bastante interessante, mas a debênture da Highline aqui, para mim, realmente foi a aquisição, a pérola aqui dessa aquisição, realmente porque ela puxa bastante a taxa
para cima, e é uma debênture de duration curta, é uma debênture que tem garantias muito bem amarradas, né? A gente já analisou ela aqui dentro do FIPE que possui essa debênture, tá? Então acredito que foi realmente um processo de diligência dentro dessa aquisição bastante, né, satisfatório. Bom, com relação às distribuições, já vimos, né, mas deixar essa tabela, resumo aqui de como é que o fundo vem distribuindo desde o início, né? Então o fundo vem mantendo uma consistência bastante grande, mesmo nos períodos que a NTNB jogou contra, ele realmente conseguiu pagar aqui valores, o valor mínimo dele foi realmente da ordem de 10 centavos, né? Então vamos acompanhando esse produto aqui, como é que ele vai se comportar no pós-emissão. Acredito eu que logo, logo já está saindo o relatório de março aqui, dentro desse relatório de março, com certeza a gente tem novidades, né, sobre o término da alocação, os 12% que faltavam alocar, e a gente vai poder ver como é que o fundo ficou, realmente a construção geral dele no pós-alocação. Então o fundo cresceu, né, o fundo já está da ordem de 350 milhões de patrimonial, isso é muito bom, né, a gente vê esse produto crescendo, que é um produto que realmente, na minha visão, tem um potencial muito grande de futuro dentro dessa indústria dos FIINFRAs. O vídeo de hoje era isso, galera, fico por aqui, um grande abraço a todos vocês e até o próximo.